Meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria que nós damos início nessa noite, separada por Deus, permitida pelo Senhor, para adorarmos a Deus juntos, celebrando a pessoa mais importante do mundo, que é Jesus Cristo. O fato de Ele estar na nossa vida faz com que você esteja aqui hoje. Se não fosse Jesus, você não estava aqui. Então não é só uma palavra ou um momento para falarmos de um curso, mas da presença de Deus na nossa vida. Nós temos aqui uma liturgia que nós iremos seguir. Então, primeiramente, eu queria convidar você, mesmo que esteja no seu copo, seu prato, para ficar de pé em reverência ao Deus Todo-Poderoso, pois Ele está aqui, não sei se você sabe disso, mas Ele está aqui. Está sendo também transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Bíblia de Fato. Se você não conhece, vá lá. Tem 1000 vídeos eu falando o tempo todo, você não vai aguentar ouvir o tempo todo. Então entre lá no nosso canal e assista lá a gente estudando a Bíblia, pregando. E eu quero pedir que você olhe conosco, pedir na presença de Deus agora. Soberano e eterno Deus, nessa hora nós te glorificamos e te exaltamos. Nosso coração e a nossa alma está alegre e feliz, pois tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós invocamos a tua presença nesse ambiente e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e traga junto com o teu Espírito a alegria, a tua presença, a cura, a confirmação do chamado, que o teu nome seja glorificado nesta noite, porque nós estamos aqui para buscar o Senhor e para se alegrar por um tempo de busca, de dedicação e de amor pela tua palavra. Nós assim te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. O Marquinhos me falou hoje, quando ele estava vindo para cá, que eu ia louvar o hino, eu lembrei logo desse hino porque retrata um pouco da nossa vida, da nossa história, porque muitas das vezes pessoas acham que são alguma coisa, mas sem a presença de Deus nós não somos nada, não é verdade? E eu acredito que Ele viu alguma coisa, tanto em mim como em cada um de nós que estamos nessa noite, neste lugar. E se você souber, adorar a Deus comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Glória. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu, e eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande.
convidar as mulheres femininas, crentes, todas, casadas, solteiras, e as pequenininhas também, eu estou vendo uma aqui e outra ali, para vir adorar a Deus e louvar e agradecer ao nome de Jesus. Jesus te adora.
fôlego, louve ao Senhor. Eu acredito piamente que não só os seres humanos racionais adoram a Deus. Eu acredito que toda a criação, de alguma maneira, ela glorifica o nome do Senhor. Ninguém tira da minha mente a minha fé nos pássaros que, quando estão cantando, estão agradecendo a Deus, porque eles têm comida, têm água. Por isso nós estamos aqui. Muitos de nós passamos por enfermidades, crises sociais ou financeiras, mas uma coisa é certa, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode agradecer a Deus por isso hoje? Como Deus ele é maravilhoso, né? Então nós iremos agora seguir com a leitura da palavra. Logo após a leitura da palavra, nós iremos fazer o conjunto dos homens agora, né? E minha esposa está em casa com as crianças assistindo. Ela não está conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, porque Ele é bom. Convidar o nosso amado diácono Jailson Jorge. Ele vai fazer a leitura da palavra junto com toda a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Antes de fazer a leitura da palavra, eu quero expressar a minha gratidão a Deus por concluir esse curso e também conhecer os irmãos aqui que fez parte dessa trajetória. E eu sou grato a Deus por fazer parte dessa turma maravilhosa. Graças a Deus, aprendemos muito com o pastor Marquinhos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quero fazer a leitura da palavra, o Salmo 100. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Me dá a oportunidade de fazer a oração. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar e agradecer por esse momento na tua presença. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por chegar até aqui, por fazer parte, ó Pai, dessa bênção maravilhosa que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Pai, abençoa cada família aqui representada, cada aluno. Ó Senhor, daqui para frente, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, através do Espírito Santo, nos guiar, nos conduzir, ó Pai. E aquilo que foi colocado em nossas mentes, que aquilo que foi colocado em nossas mãos, nós possamos usar, ó Pai, de forma maravilhosa aos teus olhos. Te louvamos e já te agradecemos pela tua graça e pela tua riquíssima misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida, a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. A minha alma vagar na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu estou bem, mas já esse mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
Aleluia, meu Deus. No meio eu espinho, verdade dizer, a fonte da vida é a morte que eu sei. Todo lado eu vi, meus pedaços de chão, minha alma apagada, na escuridão. As garras da morte, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei e um pesadelo, e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Foi mágoa deriva, fui noite sem lua, pedra sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui mágoa deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 40 que o que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará e todas as pessoas vão ver que foi a boca do Senhor que disse isso. Quem conserta a nossa vida é Jesus. Só estamos aqui por conta dele. Todos os dias precisamos lembrar disso. A presença de Deus está conosco. Nós temos nessa noite um pregador convidado. Quero convidar ele para vir até aqui. Pastor Rodrigo Gonçalves. Ele é pastor presidente da igreja Palavra Viva. Fica no Serrotão. Um homem de Deus, cheio da graça de Deus. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja dele. E é um povo alegre, feliz. Quem está feliz com a presença do pastor Rodrigo, diga amém. Amém. Aluno do curso, agora está formado, está cheio de Deus mais ainda. Né? Nós iremos ouvir a ministração da palavra por ele. Quero convidar o nosso irmão Altomiro para orar pela vida do pastor Rodrigo. Oremos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, nesta oportunidade que Ele vai estar aqui ministrando, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, abre a porta da palavra, Senhor, para que Teu servo venha, Senhor, falar aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que nós estamos necessitados. Deus poderoso, estamos aqui numa confraternização desse curso que nós estamos completando hoje. Deus poderoso, nos guie, nos instrua, porque nós precisamos da Tua graça. Tudo isso eu oro e já agradeço em Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Amém. Eu também salvo os irmãos para a paz do Senhor, amém? Os irmãos, né, depois que eu recebi esse convite, Jesus, o Senhor é maravilhoso, né? E também faz surpresa, né? Porque eu vou pregar o quê diante daqueles homens, né? Então, capacidade que Deus capacitou, Deus levantou,
para fazer a obra dele. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Depois que eu recebi o convite, eu fiquei ali na indagação de Jesus, culto de confraternização. Mas a palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para aperfeiçoar, né? Direcionar, doutrinar. Então, quando a gente se reúne aqui, é um culto. E quando Deus quer falar, irmãos, há motivo de celebração. Não é isso? Salmo de número 29 diz que quando o Senhor usa a natureza para falar, para dar um sinal, até o cedro do Líbano, que é uma árvore potente, com a sua estrutura bem alta, ela se curva diante da voz do Senhor. Então, nessa noite, quero trazer algo, e o Espírito Santo colocou no meu coração algo muito importante. De início, a gente vai, irmãos, talvez de nosso coração, como assim? Mas Deus tem uma palavra para nós dessa vez. Eu quis ainda, irmãos, trazer alguns salmos, né? Contornar alguns provérbios, mas Deus nos deu essa palavra, e essa palavra que eu vou pregar aqui nessa noite, né? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2, bem conhecido, mas eu creio que tem uma direção da parte do Espírito Santo nessa noite, para a nossa vida, em nome de Jesus. Aí diz no verso 1, tem como título a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta ele se achava lugar. Anunciando-lhe a palavra, alguns foram ter com ele. Conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, diante dos milagres que Jesus fez, muitas pessoas vinham para ouvir a mensagem, outras pessoas vinham para ser curadas, outras pessoas saíram de longe para conhecer a Jesus. E essa história aqui que eu vou contar, esse grande milagre, tem muito a ver com cada um de nós aqui. A Bíblia vai relatar que depois de alguns milagres, Jesus ele chegou em uma casa e ali ministrando a palavra, a multidão aberta, muitas pessoas chegavam para ouvi-lo, outras pessoas chegavam para ser curadas. E quando Jesus se reunia em algum lugar, a gente sabia que grande multidão era acumulada e pessoas queriam chegar até ele, mas a dificuldade de chegar até Jesus por causa da multidão era grande. Então a gente percebe que diante desses obstáculos surge também uma mulher. Nós sabemos e temos a compreensão que sofria de uma enfermidade, mas ela rompeu as barreiras. Com a fé que ela tinha, ela conseguiu romper as barreiras e chegou até Cristo. Ela lutou, perseverou e venceu. Mas esse milagre me chamou a atenção.
diferente dos outros. Por quê? Porque nesse milagre a palavra vai incluir 4 pessoas. E essas 4 pessoas, o Espírito Santo me falava, dizendo, essas 4 pessoas representam a minha igreja, representam os meus filhos, nos representam. E o Senhor tocava no meu coração para dizer o seguinte nesta noite: diga lá e nesta noite me fale que não seja um certificado pendurado em uma parede, mas que eles possam, nós podemos romper os obstáculos e cumprir a missão que foi designada para nós que aqui estamos. Eu sei que tem pessoas que entram para merecer um certificado e dotaram ele em uma parede, mas eu creio que Deus nos levantou e rompemos barreiras, portas tentaram nos paralisar, mas o Senhor foi adiante de nós. Isso não foi. E o Senhor, Ele disse, olha, diga lá, que essas 4 pessoas representam a igreja. E a gente vê, irmãos, que estava apertado o negócio, mas 4 homens decidiram levar uma pessoa até Jesus, e carregando esse paralítico, a Bíblia diz que o primeiro obstáculo a ser enfrentado é a multidão. Eles não conseguiram romper como a mulher no fluxo de sangue, mas Deus deu direção. Eu estava pensando como foi maravilhoso o nosso percurso. Conheci várias pessoas, conheci pessoas que eu nem imaginava conhecer. E diante desse trajeto, eu creio que portas se levantaram para nos paralisar. Obstáculos apareceram diante de nós, mas tinha 4 pessoas lá dizendo, a gente não vai parar, a gente vai conseguir, a gente vai terminar. Por isso que a gente estamos aqui hoje. E eu, irmãos, olhando para esse milagre, eu digo, Jesus, fosse qualquer pessoa tinha desistido, como tem alguns em nosso meio, não aqui, mas em outros lugares, que são do nosso arraial, mas desiste de um paralítico. Mas a gente aprendeu nesse curso a não desistir, porque fomos chamados para servir a esse Deus. E quando aparece um percurso, quando tem um percurso para ser, está cercado por nós, e diante de nós há um obstáculo, o que Deus nos aperfeiçoou não é para olhar para a dificuldade, é para olhar, irmãos, para um caminho que nos leve até Ele. Quando Ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer, é quando a dificuldade vem, quando Satanás levanta uma porta para nos paralisar. Mas quando os alunos ou a igreja estão unidos para aprender da palavra, não tem porta que se levante, não tem barreira que se levante. Sabe por quê? Porque temos um Deus nessa noite que nos deu direção. Maravilhoso. E agora? Vamos fazer o quê? A multidão aberta, pela porta não dá. Eu creio que da mesma forma como Jesus disse para Pedro, que te revelou que eu sou, não foi carne e sangue, foi meu Pai. Da mesma forma eu creio que o Espírito, a graça é envolvida nesse milagre. Diz, olha, a porta está fechada, o caminho está estreito, olha para cima. Aleluia. A Bíblia diz que não conseguiram entrar pela porta, vai pelo telhado. Não tem mais. Vai pelo telhado, meu filho. É pelo telhado. Sabe por quê? Porque Deus nos capacita, Deus nos convocou, nos uniu, não abriu essa porta em vão, não. Deus abriu essa porta, Deus abriu esse caminho para que a gente seja aperfeiçoado por Ele. Sabe por quê? Eu sei que tem pessoas que estão como aquele cenário do cego Bartimeu, meus irmãos, aquele cego que jazia no caminho e gritava, clamando por Jesus. O cego clama
assim que a gente aprendeu, meu filho. Porque muitas pessoas passaram, não levantaram o paralítico para levar até Jesus. Mas depois que Jesus mandou chamar, aí tem pessoas que querem bater no teu ombro. Quando tu estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, nós somos discípulos de servas. Mas quando Jesus parou, ele disse, manda chamar ele. Nem falava contigo, mas agora bate no teu ombro e diz, estou te chamando lá na diretoria. Tem alguma coisa boa aí? Não, a gente não devemos ser assim, como alguém é levantado. Nós devemos ser como esses quatro homens que ninguém foi levantado ainda, mas a gente ajudou para que ele chegasse até Jesus. Mas a gente ajudou para que ele chegasse para receber o milagre. A gente ajudou. Vou levar lá para pegar de boa inicial. Não é só um certificado, é um chamado. E quem coloca a mão parado, como colocar esses quatro homens, muitas das vezes não vai deixar a tua casa para botar alguém nos ombros e carregar. Todos aqueles que estão descomidos. A gente olha para a história do nosso professor Marquinhos, e eu pensando em casa de Jesus, outros professores cobram, outros professores não têm esse amor que ele tem. Mas ele estava lá, ensinando aos discípulos, ensinando a nós, com total paciência. Oh glória, tinha dias que botavam tantas pessoas e eu observava, se eu não posso estar lá hoje, mais 3, 2 pessoas, mas ele ensinava do mesmo jeito. Para que a gente não seja aqueles discípulos que calam-se, que diante, quando uma pessoa está clamando, precisando, como sai do martineu, mas ele nos ensinou a ter compaixão mediante o estudo que tivemos, oh glória, por isso nessa noite, entenda isso e guarde, não é só um documento, não é só um certificado, é uma obra proposta na vida, na tua vida, para ser feita, oh glória, uma coisa viva aqui nesta noite, e confirma pelo Espírito Santo, Deus não fez esta porta se aberta em mão, agora veio para levantar muitos homens e mulheres que estavam à beira do caminho, mas Deus mandou chamar você. Aleluia! Eu sei que esse milagre, o presente mais especial, um deles, de primordial, foi o paralítico receber o perdão. O perdão. Mas quando eu olho, porque a Bíblia é cheia de detalhes, mas quando eu olhei, eu vi esses 4 homens, tirando uma pessoa que a gente não sabe de onde, levando até Jesus. Talvez, irmãos, com tanta dificuldade, mas honraram, fizeram a missão, e a missão foi feita. Quando a gente se disponibiliza a ir ajudar, levar alguém até Cristo, tem hora que o inimigo, ele vai dizer que faz isso não. Tem tantas coisas, porque quando eu me disponibilizo a colocar a mão para ajudar ou levar um paralítico até Cristo, muitas das vezes eu tenho que deixar muitas coisas para trás. Eu tenho que deixar muitas coisas. Muitas das vezes o meu conforto. Muitas das vezes eu tenho que deixar o meu nariz em pé cair um pouquinho, para mim poder ajudar aqueles que precisam. Então esses homens enfrentando o obstáculo, esse homem conseguiu entrar pelo telhado, mas por onde saiu? Pela porta.
bem conhecedor da lei, eles nunca tinham enxergado isso. Quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, a gente vê o monte Sinai se estremecer, a gente vê baixar do flutuar, a gente vê fogo descer, mas quando a gente observa a graça, a gente vê o paralítico começando a andar, a gente vê o leproso ser curado, a gente vê o homem jaziando 4 dias mortos, sendo ressuscitado. Agora por isso, agora que eles ficavam quatro diante do poder e da graça evidente de Jesus. Eita glória! O monte Sinai se estremeceu, talvez as placas tectônicas se chocaram, ali foi alguma coisa, mas quando agora o leproso chegou e disse: Jesus, o Senhor pode me curar? Ele disse: sim, seja curado. Quando Jesus agora rompeu a barreira, vai atrás do homem que há 38 anos paralítico e de certificação, ele disse: não tem ninguém. Não tem. Olha só como o Espírito Santo é. Mas um milagre que quando Jesus pergunta, ele chega no tempo de Betesda, ele diz: aí, vai ser curado. Ele dando a opção para as pessoas ajudá-lo. Ele diz: não tem ninguém. Tem ninguém não. Mas o outro lá, os 4 homens representando a igreja, pegou aquele e entregou lá nos pés de Jesus. Nessa noite, tudo que aprendemos não pode ser em vão. Ser firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, Senhor. Eu sei que vai doer muitas das vezes para quando você querer ajudar alguém que está precisando. E uma coisa eu quero dizer: no momento que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, ninguém, a maioria das pessoas quer colocar a mão no arado, carregar alguém. Não, é poucas são essas pessoas. Mas Jesus já falou e disse o seguinte: vai chegar tempo que a iniquidade aumentará e o amor de muitos vai ser friando. Mas eu creio que Deus tem levantado uma porta, e essa porta tem entrado pessoas paralíticas, mas tem saído cegos e servos do Deus vivo para representar a igreja deste mundo de trevas. Eita Jesus! E essa é a mensagem. Mas não quer haver, pastor, um culto de confraternização. Tem tudo a ver, meu filho. Tem a ver nossa vitória. Tem a ver sim a honra desse homem que eu conheci, e louvo a Deus, não só pela vida dele, mas de todos, mas que é essencial. Ele não vai se gloriar por isso, porque a gente já sabe quem ele é. Mas eu estudando, e Deus disse: olha lá, tem dias que era para estar em casa, mas botava o paralítico nas costas e ia. Tem pessoas que dizem: porque é evangelista, porque é pastor. Nessas horas a gente faz diligências, né? Nessas horas a gente faz diligência pelo chamado. Mas quando a gente diz assim: a oração do pastor é a mesma da minha, aí não tem diligência. Porque a oração, irmãos, cada um ora e Deus recebe. Então, da mesma forma que um pastor, um evangelista, um homem e uma mulher que foi levantado para servir a Deus, ele também tem a sensibilidade que eu e você tem. É porque ele decide romper as barreiras que vêm contra ele. Então, nessa noite eu quero dizer para vocês e para mim também: chegamos a um fim de só um estudo, mas um início de uma grande missão. Chegamos a um fim de muitas coisas que passamos, mas também chegamos ao início agora de um caminho novo para ser traçado. Não é um só certificado, escute isso, guarde isso no seu coração. Agora não é só um certificado
certificado, é uma missão que foi dada para cada um de nós. Ide e fazer discípulo, ide e fazer discípulo, ide e pregai, ide e anunciai, ide e carregai os fardos dos outros, ide e anunciai a palavra de salvação. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu aprendi muito. Obrigado, Senhor. Eu aprendi, irmãos, a ter muita paciência. Num livro de psicologia que a gente estudou. Um livro abençoado. Porque tantas barreiras que a gente encontra, e se a gente não tiver com a mente limpa, direcionada, às vezes ela está congestionada, às vezes ela está quase para estourar, mas o Espírito Santo, a qual te deu a bênção, oh glória, ele te capacita para que mesmo as aflições, as barreiras, as opressões, você coloca a cabeça no lugar e toma uma decisão que Deus quer, porque muitas das vezes o inimigo, eu sei que tem igrejas que não pregam mais sobre isso, mas o inimigo, ele não descansará até, irmãos, levar muitas almas para a perdição, mas também Deus também não descansará, oh glória, por isso que Romanos diz, quem é que vai pregar? É em você, meu filho, que foi levantado e foi levantada para anunciar esta palavra. Uma coisa eu digo para você, não deixe, oh glória, esse tempo chegar ao teu coração que tem interesse, individualismo. Eu faço melhor, tenho melhor, canto melhor, prego melhor. Não. A gente é só o garçom, meu filho. Ei, pega ele, segura aqui, segura ali. Vamos levar para onde? Vamos levar para aquele que pode. E vocês só podem levar. Mas quem pode é ele. Da onde? Dentro da casa. E agora? Até ele. Os irmãos falam essa palavra, né? Eu tive que sair de um lugar, agora eu estou em outro. E agora o lugar é meio estreito. A gente prega, tem gente que já passa se endemoniando na porta. Outros já se endemoniaram. Mas eu lutando, o que eu aprendi eu estou levando. E estou anunciando lá dentro. Porque não é só um certificado, é uma missão. Eu não estou só guardando, eu estou entregando aquilo que eu recebi. Jesus. E estou ajudando os meus irmãos a cada um ajudar uns aos outros. Amém? E até aqui, meus irmãos, eu fico. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos para o nosso último momento, nessa noite. Quero convidar a nossa irmã para fazer a leitura histórica do curso, nossa irmã Leia Félix. Tem uma pessoa na live, a irmã Leia, que acha que eu esqueci ela, que é a irmã Dalva Luna Félix de Araújo. Deus abençoe a irmã Dalva. A Dalva é uma missionária de Deus, é a diaconisa da pastora Leia. Quando elas vão fazendo a obra de Deus, ela está provavelmente em São Paulo, uma hora ela está no Acre, outra no Amazonas, só andando no Brasil todo. Mas muito obrigado, irmã Dalva, fora a brincadeira. A senhora é uma pessoa especial, assim como a sua irmã. A irmã Leia é uma pessoa especial. E a madrinha dos meus filhos, junto com a irmã Leia, amiga da nossa família, e também contribuiu conosco muito em muitos momentos. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Grata a Deus pela essa oportunidade que Ele está nos facultando nesta noite. E estarmos vencendo mais uma etapa. Concluindo esse curso do ensino médio, nos trouxe muitas experiências. Tivemos algumas dificuldades na caminhada, mas chegamos até aqui. Então eu quero dizer nesta noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estarei lendo aqui o histórico, as palavras do nosso professor
e evangelista Marcos Antônio. Meus amados, hoje é um dia de celebração e de testemunho. Lá no início, quando eu, evangelista Marcos Antônio, dava os primeiros passos, ensinando um curso básico, 3 irmãos se levantaram com um anseio no coração. A irmã Marilene, o irmão José da Penha e o presbítero Elisandro me procuraram insistentemente, pedindo que abrisse um curso médio em teologia. Eu esperei no Senhor, busquei a direção dele e então Deus colocou no meu coração de conversar com o pastor local, o pastor Eude Marques, e para a glória de Deus, ele prontamente me apoiou e liberou o início do curso. Assim começamos a divulgação e Deus nos deu 31 alunos. Durante o percurso, vivemos momentos de grande comunhão e crescimento espiritual. Com a duração de 1 ano e 7 meses, de fevereiro de 24 a setembro de 2025, o curso médio do Setatelli, realizado na Congregação da Liberdade, priorizou o desenvolvimento de obreiros, líderes, pregadores e missionários. Mas assim como no curso de operações especiais da polícia, nem todos perseveraram. Ao final desses 31 alunos, 18 chegaram até o fim. E eu lhes digo, esses 18 são mais do que vencedores. Como diz Filipenses 1:6, aquele que começou essa boa obra em vocês vai completá-la. E agora, com esse sentimento de missão, encerramos com um jantar maravilhoso. Celebramos não só o fim, mas o início de uma nova caminhada. Que o testemunho de Cristo resplandeça em cada um e que o mundo veja a força da fé que nos impulsiona a seguir adiante. Agora vamos mencionar os nomes dos formados. Aqueles que perseveraram, que possa estar de pé ao ser mencionado o seu nome. Gostaria que todos os formandos ficassem em pé. Adriano Moraes de Souza, Altamiro de Oliveira, Antônio Vieira Laurindo, Cícero Martins de Souza, amém. Jailson Jorge Elias, José da Penha Oliveira, João Carlos Rodrigues, Leandro do Nascimento, Lindivaldo Oliveira Lima, Rodrigo Silva Gonçalves, Alisson Laurentino, amém. E essa aqui vos fala, Vanderleia Félix de Araújo. Outros 3 alunos não puderam estar conosco hoje, mas são honrosamente lembrados. José Armando de Farias, Mateus Souza Santos e Ramon Rafael Belli. Parabéns, soldados de Jesus Cristo. Resilientes e cumpridores do seu chamado no amor do Senhor dos Exércitos. Uma salva de palmas a todos os formandos. O certificado do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, no uso de suas atribuições, outorga este certificado a, quero chamar esse aluno aqui,
a tirar uma foto com ele, que é Cícero Martins de Souza, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais, tendo em vista a conclusão do curso do ensino no nível médio. Olha que maravilha. Quem é que vai tirar uma foto? A esposa dele. Muito bem, glória a Deus. Vamos orar todos. Quero convidar a nossa irmã Edilene, ela, a bênção de Deus, ela vai orar pelos alunos. Está encerrada essa primeira parte, e aí você pega um garfo, uma colher e uma faca e fica à vontade. Irmã Edilene, esposa do nosso irmão Altomiro, ex-fuzileiro naval, dos comandos. Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos na Tua santa e gloriosa presença, te agradecendo por este momento maravilhoso e glorioso, o qual o Senhor está concedendo a cada um, Pai, por ter chegado até aqui, por ter perseverado. E como foi dito nesta noite, que não seja só um certificado, mas que seja um chamado para cumprir a Tua vontade, o Teu querer na terra, e resgatar vidas através da ministração da Tua palavra, através daquilo que cada um aprendeu, que possa colocar em prática, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um dos Teus servos, das Tuas servas, que também fizeram este curso. Nós sabemos que precisamos aprender mais e mais da Tua palavra, como nos diz a Escritura. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Tua palavra. Que cada um possa continuar, Pai, neste propósito. Que não encerre aqui, mas continue a cada dia, aleluia, te buscando e se aperfeiçoando em Ti, que és aquele que aperfeiçoa, que capacita e que ajuda cada um. Abençoe poderosamente cada família representada nesta noite. Meu Deus e meu Pai, queremos te apresentar também especialmente o Teu servo Marquinhos. O Senhor sabe, aleluia, o preço do chamado. O chamado traz lágrimas, o chamado tira às vezes o sono, mas o Senhor é aquele que se responsabiliza quando chama alguém da terra. Pai querido e amado, ajuda Marquinho, fortalece, sustenta e que ele continue olhando para Ti, autor e consumador da fé, assim como cada um nesta noite. E assim nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não entendo porque me amor. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande. Peraí, vai adianta do nome. Altomiro. Vai tirar foto do Twitter. Marilena. Marilena aí. João Carlos Rodrigues. Leão Nascimento. Ao vivo, ó. Que equipe maravilhosa. Grande, estroga não ficar. Meu amigo, é o Dadinho gostoso. Olha a coisa linda. Pode contratar.